Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de História do Brasil no módulo Brasil Colonial. Meu nome é Amanda Perucchi, eu sou doutora em História pela Unesp e atualmente eu desenvolvo uma pesquisa de pós-doutorado na USP com o financiamento da FAPESP. Antes de começar a aula, eu gostaria de parabenizar o Laboratório de Estudos Diplomáticos por essa iniciativa e agradecer, o convite para participar desse importante projeto destinado especificamente aos aspirantes à carreira diplomática. E dizer que é com muito gosto que eu recebo esse convite e poder contribuir um pouquinho, com a formação aí desses que vão prestar a carreira, e serem futuros diplomatas. Como vocês vão observar, durante essas duas aulas, eu preparei para vocês um slide que eu vou passando aqui, e também eu enviei por e-mail uma bibliografia básica contendo os nomes dos textos que eu utilizei para elaborar essas duas aulas, tá bom? Provavelmente vocês já têm em mãos esta bibliografia, conforme eu pedi para a organização aí dos estudos de vocês. Antes da gente entrar e entender um pouquinho melhor sobre esse tema que a gente vai trabalhar hoje aqui, vou passar para vocês algumas considerações iniciais, assim, para a gente já ir começando, antes de pegar o tema central, tentar ver ali algumas coisas que a gente precisa lembrar para tentar relacionar e tentar entender melhor esse tema aí que a gente vai ver nessas duas aulas. Bom, como vocês viram aí no programa, o tema dessas duas aulas, e como também está aí para vocês nos slides, é o constitucionalismo português e a independência do Brasil. Então, de saída, nós já conseguimos compreender que, de alguma forma, esse movimento constitucional ocorrido em Portugal em 1820, também conhecido como movimento vintista ou Revolução do Porto, como a gente vai ver aqui, ele vai ter uma relação direta e fundamental com a emancipação política do Brasil 2 anos mais tarde. E também, se a gente for pensar um pouquinho mais adiante, com o próprio tipo de governo que vai se instalar aqui no Brasil após a independência. Então, portanto, justamente essa relação entre o constitucionalismo português e a independência brasileira que eu buscarei aqui, então, apresentar para vocês. E como referência, eu trouxe aqui, durante as aulas, algumas das obras consideradas clássicas pela historiografia brasileira que abordam esse importante período da nossa história, a independência e a formação do Estado Nacional. E eu também gostaria de destacar que não só a historiografia brasileira foi considerada aqui nessas duas aulas. Eu também trouxe um pouquinho sobre a historiografia portuguesa. Afinal de contas, esse é um período também que para os portugueses é muito importante, tendo em vista que é o fim do governo absolutista, de uma monarquia absolutista em Portugal, e o início ali daquilo que a gente vai depois ver mais para frente, que é a monarquia constitucional. Então, esse período aqui para os portugueses também é muito importante, e se a gente for pensar um pouquinho mais abrangente, também é importante para a Europa como um todo, para todas aquelas monarquias absolutistas que vão passar por uma grande reforma e em alguns momentos ali não são mudanças muito bem aceitas, mas que eles acabam tendo que ir se adaptando, se adequando às novas ideias ali que passaram a permear naquele tempo, entre os homens daquele tempo. Bom, antes então de nós entrarmos especificamente nos textos, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos tópicos a seguir, porque eles indicam
quais temas são incontornáveis quando nós pensamos nesse binômio aí, constitucionalismo português e independência do Brasil. Então, primeiro a gente precisa lembrar, como eu estava falando aqui rapidamente, sobre o período histórico e o recorte temporal em que esses eventos estão inseridos. Então, não adianta a gente falar de constitucionalismo português sem olhar um pouquinho para a Europa nessa época e lembrar que foi justamente nesse período que a gente vai ter o fim do antigo regime, que é essa forma de governo monárquico absolutista, e também a fim da crise do pacto colonial, que era como até então como as nações, né, os estados modernos europeus criaram ali uma relação com as suas respectivas colônias. Tá? Então, trata-se aí do final do século XVIII e o início do século XIX, um período em que tanto algumas monarquias absolutistas vão ser substituídas por repúblicas, que é o caso da França, depois com a Revolução Francesa, em 1789, e o tanto que esse fato foi marcante para os outros países ali ao redor da França, mas também como isso vai impactar as demais as colônias na América, tanto a colônia inglesa quanto as colônias espanholas e também depois a colônia portuguesa, o Brasil. Aí aqui é interessante a gente não perder de vista quanto que, embora o Brasil tenha se tornado independente em 1822, uma peculiaridade do nosso processo de emancipação política é que nós continuamos sendo uma monarquia, né? Ainda que uma monarquia constitucional, como a gente vai ver, mas ainda assim uma monarquia, algo diferente do que aconteceu com os Estados Unidos da América, que, né, que ali vai se organizar uma república, e também nas demais colônias espanholas, que também nesse mesmo período vão também tornarem-se independentes e vão também se organizar em torno de um governo republicano, tá? É esse período aí, então, que a gente conhece e que, se a gente for pensar aí de um modo mais didático, se a gente for pensar na linha do tempo da história, como a gente costuma aprender, né, que data aí do fim da modernidade e o início da era contemporânea. Então, é um período de grandes rupturas, por um lado, mas também de algumas continuidades, por outro, como a gente vai ver aqui durante a aula, principalmente se a gente for pensar na história do Brasil, tá? Esse ponto de ruptura e continuidade no início do século XIX, antes e depois da nossa independência, é um ponto fundamental aí, então, para a gente entender esse período aí da nossa história. Então, esse período aí é o que os historiadores também denominam, né, que é um período marcado por aquilo que os historiadores denominam como a crise do antigo regime e o fim do pacto colonial, certo? Justamente por isso, nós precisamos compreender que o que aconteceu na Europa no final do século XVIII para que ocorresse aí o fim dessas monarquias absolutistas, né? Que era o sistema de governo vigente desde a consolidação dos Estados nacionais modernos. Então, o que acontece ali naquele século XVIII que vai fazer com que aquelas monarquias tão bem organizadas, tão fortes, no sentido assim dos monarcas terem uma governança absoluta, como que isso vai ser chacoalhado aí na época, né, e que vai fazer com que tenha existido essa grande ruptura de mudança de sistemas de governo. Além disso, nós também precisamos situar Portugal e Brasil nesse cenário, né? Porque se de um lado nós temos ali as monarquias absolutistas, a Inglaterra, a Espanha, a França,
e que essas monarquias, com suas respectivas colônias, vão ver, né, suas colônias se tornarem-se independentes e criarem uma república. Por outro lado, nós temos uma relação aí muito mais peculiar, vamos dizer, entre uma metrópole e a sua colônia. E aí é nesse sentido que a gente precisa entender como que se organiza Portugal e Brasil, qual é a relação entre os dois nessa época, né? E aí, de um lado, nós veremos, por exemplo, que nós temos uma metrópole muito dependente da sua colônia, que é dependente ali desde o século XVII, desde quando se dá a restauração, depois do fim da União Ibérica, em 1640. Então, nós vamos ter um Portugal que se volta para o Brasil e vai manter a sua monarquia absolutista a partir do governo, a partir da exploração do território brasileiro. E, por outro lado, nós também vamos... E do outro lado, nós temos também uma colônia que percebe, né, o quanto ela é importante diante dos olhos da metrópole e que vai querendo aí cada vez mais tomar as suas próprias decisões. Então, esse choque que acontece aí no final do século XVIII, início do século XIX, entre Portugal e Brasil, se dá justamente nesse ponto aqui. Um segundo ponto incontornável para a gente entender esse constitucionalismo português e a independência do Brasil é refletir como que essas ideias liberais / constitucionais, porque aqui a gente vai ver que esses dois vocábulos aí, eles andam muito paralelos, muito juntinhos nesse período. Então, a gente precisa refletir como que essas ideias liberais e constitucionais, elas entraram em Portugal e vão abrir espaço para que uma parcela dos políticos se organizasse e se rebelasse contra a ordem vigente. Ainda que tal rebeldia não tenha saído exatamente como alguns deles desejaram. Então, aqui, nós já partimos para compreender o que foi esse movimento constitucional português, o que ele propunha, né, quais eram as ideias desse movimento e de que maneira isso afetou o Brasil. Claro que é igualmente necessário lembrar que esse liberalismo entrou com maior força em Portugal quando o rei e a maior parte da corte não estavam no país. Então, a gente tem que lembrar que quanto às invasões francesas que vão ser responsáveis por impulsionar a entrada dessas ideias liberais e constitucionalistas em Portugal, também foram as mesmas invasões francesas que fizeram com que o rei saísse de Portugal, ficasse 13 anos no Brasil e deixasse um povo, né, totalmente órfão do seu monarca. O que vai fazer com que os próprios portugueses, então, tentem a encontrar uma solução para aquela situação em que eles se encontravam. Tanto do ponto de vista político, uma vez que quando a corte se muda, a gente vai ver um pouquinho depois, mais adiante, mais detalhado, mas depois que a corte se muda para o Rio de Janeiro, o centro do Império Português não é mais Portugal, é Brasil. Então, isso faz com que Portugal sofra muito da questão econômica, porque deixa de receber ali, ter os seus portos como os principais do Império Português. E também do ponto de vista político, porque agora todas as decisões passam a ser tomadas da onde a corte se encontra. E onde a corte se encontra? Agora no Rio de Janeiro. Então, ele sai de toda esse protagonismo, né, que sempre teve, claro, e isso vai sendo deixado de lado, o que vai fazer com que os portugueses, então, tentem se organizar e tentar encontrar alguma solução para aquela situação. E, por último, o último ponto, então, que também a gente vai ter que considerar aqui,
é o reflexo desse movimento revolucionário português no Brasil. E aí nós vamos ver que boa parte da historiografia brasileira coloca o regresso de Dom João VI para Portugal, isto é, né, quando depois ele sai do Brasil, depois de 13 anos, depois ele volta para Portugal. Então, esse movimento, esse regresso de Dom João, ele é considerado, então, como um dos motores do processo que culminou na nossa separação de Portugal. Então, para isso, a gente vai precisar lembrar que após a transferência da corte portuguesa, o Brasil ele vai deixar de ser uma simples colônia e passar a ser a sede oficial do Império Português, igual eu falei anteriormente. E aí a antiga colônia, aos poucos, né, ela vai inclusive deixar, não só deixar de ser colônia, mas também vai ser elevada ao status de Reino Unido. E isso acontece em 1815, já quando Portugal já tinha até se livrado dos franceses e que a gente pode dizer assim que talvez já estivesse na hora de Dom João regressar. Mas aí ele prefere ficar, e não só ficar, mas alterar o status aí do Brasil para Reino Unido, né? E aí o Brasil ele passa cada vez mais, ele vai tendo um papel mais forte, mais fundamental nas decisões do governo. Além disso, após a independência, o próprio governo que se estabeleceu no Brasil, a monarquia constitucional, de um jeito ou de outro, vai ter se inspirado nessas ideias liberais que anteriormente vinham sendo debatidas na Europa e depois em Portugal. Então, diante dessas considerações iniciais, nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês, alguns desses dos tópicos que serão discutidos nessas duas aulas. Então, nós temos aí a seguinte estrutura, né? Como são duas aulas, eu dividi em 4 tópicos e cada aula vai abordar 2 tópicos mais especificamente. Então, o primeiro aí se chama Europa no final do século XVIII e início do século XIX. Então, a ideia aqui é que vocês consigam ter uma noção, né, do que estava ocorrendo naquela época, principalmente no que diz respeito à crise do antigo regime, do pacto colonial e o surgimento das monarquias constitucionais. Num segundo ponto, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Portugal após Napoleão, como que ocorreram as invasões francesas em Portugal depois da saída de Dom João e como que se deu a entrada dessas ideias liberais. Já na segunda aula, nós vamos ver um pouquinho sobre o regresso de Dom João VI e o caminho da independência, e destacar aqui o papel das Cortes Gerais, falar um pouquinho da Revolução de 1820 e também destacar a Constituição de 1822, que é a primeira Constituição portuguesa. E, por último, a independência do Brasil. Lembrando aqui que eu não vou destacar a independência, o pós-independência, a gente vai chegar só até a independência. A gente não vai ver como que se organizou esse novo Estado brasileiro. Então, a gente vai parar aí, provavelmente outro professor, né? Isso vai ser abordado melhor nas aulas subsequentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o constitucionalismo no Rio de Janeiro, né? Como ele está envolvido com essa independência do Brasil, e também destacar o papel da imprensa periódica, uma vez que nessa época aqui, no início do século XIX, no Brasil, a imprensa passa a ter um papel fundamental nas ideias que eram debatidas naquele tempo, e mais do que isso, ela vai ser um grande palco aí de discussões que vai motivar e vai fazer com que também exista a independência. Certo? Então, essa daí esse daí, vamos dizer assim, é a estrutura da aula dessas duas aulas que eu pensei aqui para trazer para vocês. Então, no decorrer dessas aulas, vocês observarão que eu selecionei uns 10 textos, cujos autores nos ajudam a compreender a relação entre o constitucionalismo português e a independência do Brasil.
Todos esses textos encontram-se citados na bibliografia que eu enviei para vocês e vocês podem consultá-los na internet, não são tão difíceis de encontrar, tá? Então, eu acho que também eu facilitei por esse lado, caso vocês tenham interesse e necessitem irem atrás desses textos. Só um minutinho, vou beber uma água. Bom, para começarmos, então, eu gostaria de falar um pouquinho, antes, de alguns estudos que fizeram análises sobre a historiografia da independência. Ou seja, aqui a gente vai ver o que os livros que trataram da emancipação política do Brasil disseram sobre ela. Quais são, vamos dizer assim, as interpretações que existem sobre esse processo de independência. Igual eu falei para vocês anteriormente, o quanto a independência ela é sempre vista como um processo de continuidade e ruptura. E é justamente isso daqui que a gente vai ver. Então, no texto intitulado A Independência na Historiografia Brasileira, publicado no livro Historiografia, História e Independência, esse texto é da historiadora Vilma Costa Pérez. Ele expõe que, desde os primeiros estudos que versaram sobre a independência do Brasil e seus desdobramentos, duas abordagens tentam explicar esse processo, a da continuidade e a da ruptura. Entre aqueles que argumentam nessa linha da continuidade, estão Oliveira Lima, o Sérgio Buarque de Holanda, e, no geral, eles demonstram a problemática da permanência a partir de uma série de acontecimentos que teriam deixado o Brasil muito mais próximo do que distante da monarquia portuguesa. Então, esses autores eles vão ver essa continuidade em relação ao sistema de governo, uma vez que aqui, lembram que eu mencionei anteriormente, que aqui, diferente das demais colônias da América, nós vamos continuar a ser uma monarquia, né? É o Império do Brasil. Então, isso faz com que eles argumentem nessa linha da continuidade. Outros estudiosos vão defender que existem descontinuidades profundas, então que existem rupturas, que nesse processo aí que vai transformar a colônia em um país autônomo, né? Então, eles observam que as rupturas, elas são muito mais fortes do que as continuidades. Desse lado aí da historiografia, né, estão alguns nomes que a gente precisa destacar, por exemplo, o José Honório Rodrigues e o Fernando Novaes. O Fernando Novaes, mais adiante, ele também vai ser retomado aqui. Eu vou retomá-lo aqui na aula. Então, seguindo por essa linha, esses autores vão defender que mesmo as continuidades mais incontornáveis, que seria justamente a manutenção da monarquia e a permanência da escravidão, que é o argumento ali daqueles que defendem a continuidade, mesmo essas continuidades, então, elas vão ter que passar por algumas reformas, né? Reformas essas mais compatíveis com essa nova ordem social e política que passou a se organizar no Brasil pós-independência. Seja como for, essas duas perspectivas, elas concordam que a independência do Brasil marca o início de um longo processo, que é o da transformação da América Portuguesa em uma nação. Essa construção política e social do Brasil. Então, a princípio, o que a gente tem que ter em mente é que essa historiografia brasileira vai olhar para a independência a partir desses dois viés. Depois, nós vamos ver um pouquinho que atualmente, nem tanto por rupturas, nem tanto por continuidades. Alguns conseguem identificar que existiram algumas rupturas pontuais, existiram algumas continuidades pontuais, e que talvez a independência ela precisa ser entendida a partir de todas essas peculiaridades, e que seja muito difícil determiná-la a partir de um único
prisma. Então, a gente tem todas essas discussões aí em torno da independência. Outro texto que vai também falar um pouquinho sobre essa historiografia da independência, ele foi escrito pelo historiador João Paulo Pimenta, que é um especialista na história da independência, inclusive. Todos os trabalhos dele tem como foco a independência. E ele vai oferecer também o texto, né? Ele é intitulado A Independência do Brasil, um balanço da produção historiográfica recente. Este texto ele foi publicado no livro Debates sobre as Independências Ibero-Americanas, e esse livro foi organizado por dois historiadores espanhóis, Manuel Juste e José Antônio Serrano. Ele foi publicado em 2007. E o João Paulo Pimenta anota, né, que a historiografia brasileira sobre a independência ela é extremamente densa e variada. Isso porque, como ele explica, ele é um movimento que pode ser analisado tanto pela perspectiva da longa duração, mas também pela sua especificidade. Então, da longa duração, porque você consegue enxergar o início dessa independência aí. Alguns colocam esse início lá em meados do século XVIII, né? Quando começam a ter algumas, quando o Brasil começa a ter alguma liberdade de poder criar algumas instituições científicas, poder mandar um pouquinho mais as suas demandas diretas para Portugal. Então, ali, alguns já identificam que o processo de independência ele tem ali esse período como foco. Outros vão defender também que esse processo de independência vai começar com a vinda da família real em 1808. Outros ainda vão dizer que o processo de independência ele só vai começar quando Dom João volta, em 1821. E ao mesmo tempo que a gente tem um problema no início desse processo de emancipação, nós também vamos ter um problema aí no final desse processo de emancipação. Na medida que alguns defendem que a independência, o 1822 é o ponto final, outros vão dizer que é 1831, quando Dom Pedro abdica ao trono em prol do seu filho, e outros ainda vão dizer que é só em 40, quando Dom Pedro II, quando termina o período regencial na nossa história, e Dom Pedro II assume, porque aí sim é um monarca que nasceu e cresceu no Brasil, então por isso aí sim a gente vai ter uma ruptura aí, um fim dessa independência com Portugal. Então são vários olhares aí que a gente tem em relação a essa interpretação sobre a independência do Brasil. Então, e além dessa perspectiva da longa duração, que a gente pode partir, né? Nós também vamos ter da especificidade, uma vez que essa antiga colônia vai se tornar a sede do Império, na época de Dom João, e essa mesma antiga colônia que vai ficar independente, mas que vai manter um monarca como vai manter como seu monarca o sucessor do trono da sua ex-metrópole. Então é uma peculiaridade, uma característica muito singular, não é? É uma característica singular na história das antigas colônias. E também a gente vai poder, a gente também tem análises sobre a historiografia brasileira que tentam agora, mais recentemente, entender como que se deu esse processo em cada uma das províncias. Então, como que cada uma das províncias do Brasil aceitou a emancipação política e como que elas também, algumas delas foram contras, demoraram até aceitar. As do Norte, por exemplo, só vão acatar o processo de independência em 1823. Até então, elas
continuaram jurando Portugal, continuaram jurando Dom João VI, mas aí acaba que elas, né, depois acabam tendo que aceitar a independência, uma vez que elas também não queriam ficar sozinhas desse Brasil, né, desse novo país que se formava. Enfim, nós temos aí diversos recortes temporais, uma grande quantidade de documentação que pode ser utilizada, e também as análises elas podem ser feitas dentro dessas diversas perspectivas aí em relação a recorte temporal e a temas de análise. Continuando ainda nesse texto do João Paulo Pimenta, ele vai dizer, então, que além de tudo isso que eu falei para vocês, indo na linha, né, do quanto essa historiografia brasileira sobre a independência ela é densa e variada, ele vai dizer também que não há um consenso na abordagem deste tema. O que há são pressupostos de análise. Então, à medida que a gente tem algumas possibilidades de análise da independência, você não consegue ter uma única opinião a partir desse processo, né? O que você tem são alguns pressupostos de análise. Ele, então, vai dizer que eu esqueci de mudar o slide anteriormente, mas tudo bem. Ele vai dizer aí, na página 146, a seguinte afirmação sobre justamente esses pressupostos de análise. Assim, hoje em dia, parece impossível considerar a independência meramente como um acontecimento, isto é, como um fenômeno histórico pontual, ignorando seu caráter de ponto fulcral de um desenvolvimento que remonta, no mínimo, à transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. Não poucas vezes, estendendo-se até meados do século XVIII, e as primeiras demonstrações de fraqueza do Império Português na competição mundial da época. Então, aqui ele está justamente, né, comentando sobre essa dificuldade de você ter um consenso nesse recorte inicial da independência. Igualmente, impossível é ignorar a dimensão espacial da independência, não apenas em sua relação com outros espaços politicamente convulsionados do mundo ocidental, mas também no que respeita aos vários locais, províncias e regionais da América Portuguesa, onde, de diferentes maneiras e diferentes ritmos, a independência despontou como uma alternativa política viável. Então, a independência, você consegue... Há diversas maneiras de você explicar esse processo. Você consegue trazer tanto numa maneira de olhar o Brasil em relação às demais colônias americanas, o Brasil em relação à sua metrópole, olhar só para o Brasil em relação às suas províncias, como que se deu essa aceitação em relação à independência. Então, são várias possibilidades de análise. A independência, além disso, né, ela também não pode ser vista, segundo o João Paulo Pimenta, ela também não pode ser vista como um resultado natural de um movimento de amadurecimento da nacionalidade brasileira. Ou seja, a independência ela não pode ser também entendida como algo que provavelmente iria acontecer, que nós estávamos caminhando para este fim, porque nós estávamos cada vez mais nos sentindo brasileiros e não portugueses. Isso daí é uma coisa muito simplista, você achar que algo assim já estava dado, né? Algo, inclusive, que os historiadores Fernando Novaes e Carlos Guilherme Mota vão concordar
no livro Independência Política do Brasil, publicado em 1986. Esse rompimento com Portugal, então, não se deu por conta de um sentimento brasileiro em oposição ao português. Isso daí vem depois, tá? E a maior novidade nos estudos mais atuais que nós temos sobre a independência é que eles têm cada vez mais se concentrado diante da imperiosidade de tomá-la numa dupla dimensão, ou seja, de continuidades em relação à ordem colonial do antigo regime, mas também de profundas rupturas em relação a ela. Então, o que a gente tem hoje aí é que a gente fica nesse meio termo em relação a esse processo de independência. Em relação à independência, desculpa, não ao processo. Atualmente, então, a historiografia sobre a independência brasileira passou a considerá-la a partir de uma visão além da corte. Os estudos, então, vão investigando esse processo de independência em outras províncias. É o que mais tem de mais, vamos dizer assim, mais atual em relação aos estudos sobre a independência brasileira, é justamente observar ter como recorte espacial as províncias, cada uma das províncias, né? Então, os estudos vão investigar esse processo de independência nas províncias, para tentar entender também por que algumas foram rapidamente acatando ali aquilo que vinha de Dom Pedro e do José Bonifácio, e por outro lado, outras continuavam falando que não e jurando fidelidade a Portugal e a Dom João VI. Ainda que Dom João já tenha ido embora e a independência já tenha sido proclamada, porque, igual eu falei, as províncias do norte vão demorar bastante para aceitar essa situação. Inclusive, algumas guerras, alguns conflitos, vamos dizer assim, batalhas, né, vão acontecer nessas províncias do norte para tentar convencê-las que não existe mais essa relação com Portugal e que o Brasil agora ele é independente. Também vão se alargar os limites espaciais, tentar compreender as influências externas na independência, externas no ponto de como que se organizou a independência em relação ao que acontecia com os outros países que também estavam se formando aqui na América. A Argentina, Paraguai, como que também isso vai ter ali um paralelo, né? Uma influência uma na outra. Também nós vamos ter uma influência mais inovadora, é tentar observar a participação dos diferentes estratos sociais no movimento. E aqui importante a gente fazer um adendo, porque sempre se considerou-se que o processo de independência ele tinha sido uma coisa de cima para baixo, mas os estudos mais recentes vêm mostrando que na verdade, houve ali uma atuação política, inclusive de escravos e recém-libertos, nesse processo nesse movimento da independência. E que também a própria classe, o próprio povo, também acabou se envolvendo com a independência. Então, tudo isso são esses estudos mais recentes que a gente encontra na historiografia brasileira. Em geral, a gente conclui, então, que é um processo de rupturas e continuidades. Nas palavras do João Paulo Pimenta, nós vamos ter aí as rupturas e continuidades do processo de independência em relação à conjuntura colonial da segunda metade do século XVIII, onde Portugal se encontrava em meio a crescentes dificuldades, continuam a interessar os estudiosos. Então, é isso daí que a gente tem sobre a independência. Uma dúvida quanto ao recorte, ou melhor, quanto à abertura do processo de independência, ainda é recorrente. E o que está mais aceito atualmente é que o seu marco inicial foi a transferência da corte em 1807. Afinal,
Isto vai representar um desdobramento da crise sistêmica atravessada pelo Império Português, não só do ponto de vista das invasões francesas, mas também de como Portugal era dependente do Brasil. E também nos últimos anos, as pesquisas têm dado maior importância para aquilo que a gente vai ver justamente nessas duas aulas, que é a Revolução do Porto. Esse movimento constitucional que vai dar origem à Revolução do Porto, ao regresso de Dom João VI e, consequentemente, à independência do Brasil. Então, nós vamos ter aí a Revolução do Porto, né? Então, considerando, sobretudo, o brutal impacto exercido pela Revolução do Porto e pelos decretos lisboetas de liberdade de imprensa, responsáveis pelo adensamento e ampliação das discussões e de seus conteúdos, bem como pelo esboço daquilo que seus autores têm, com muita propriedade, chamado de surgimento dos primeiros contornos de uma esfera pública de tipo moderna. Então, é tentar ver a Revolução do Porto neste cenário aí. É, então, justamente essa abordagem que procura trazer a Revolução do Porto para dentro do processo de independência, a Revolução do Porto no sentido de ser um movimento constitucional para dentro do processo da emancipação do Brasil, é o tema, então, que a gente vai discutir nessas duas aulas. A Europa, então, né, no fim do século XVIII e no início do século XIX. Só um minutinho que eu vou tomar uma água novamente. Bom, como eu disse anteriormente, nós precisamos compreender ali, pensar nesse contexto, no contexto, né? E aí a gente precisa compreender as invasões francesas. O que impulsionou esse constitucionalismo português e o que fez eclodir a Revolução do Porto, o regresso de Dom João VI e a independência do Brasil. Então, no último quartel do século XVIII, a Europa ela se viu invadida pelas ideias liberais e constitucionais. Como definiram ali os historiadores Fernando Novaes e Carlos Guilherme Mota, nos quadros da civilização ocidental, o fim do século XVIII e o início do século XIX aparecem como um desses momentos tormentosos e fecundos, em que se acelera significativamente o tempo histórico. Eles fazem essa observação justamente para dizer o tanto que vai ter, o quanto muda, não só nos sistemas políticos, mas também na sociedade, nos costumes, né? Quanto esse momento aí é de grande mudança. Então, o movimento revolucionário da Revolução Francesa, que eles estão dizendo, promove a demolição progressiva do antigo regime, mas também a construção das novas instituições do Estado da época moderna. Então, nós temos aqui um grande ciclo das revoluções liberais, que a gente chama, né? Que são a independência das colônias britânicas e a Constituição dos Estados Unidos. Manifesta-se com maior ou menor intensidade na Grã-Bretanha e na Irlanda também. Nós vamos ter algumas revoluções liberais também nos cantões suíços, nas Províncias Unidas, nos Países Baixos e vai atingir aí, na Revolução Francesa, a mais completa configuração do que seria uma revolução liberal. É a ruptura do absolutismo e também, por outro lado, o fim do sistema mercantilista.
esse sistema do pacto colonial, que tão bem sustentou as monarquias europeias até então. Importa aqui destacar que o liberalismo, no século XVIII, preconizava a ideia de progresso baseado na liberdade do indivíduo ou da comunidade, contra a autoridade absoluta do poder real ou eclesiástico. Então, como a gente vai ver mais adiante, logo mais aqui, as ideias liberais não necessariamente elas eram contra os reis. Elas só também que partiam da ideia de que as pessoas tinham que ser mais livres e que os reis não podiam ter essa autoridade absoluta que eles tinham até então. Que essa ideia vai se refletir muito em Portugal. Agora, na França, aí não. Aí lá vai ser diferente. E é justamente essa diferença entre os franceses que vai assustar aí as demais monarquias europeias. Então, na Europa, a França, ela foi o centro de tudo, de onde saíram as ideias mais radicais e dali que essas ideias vão se expandir para outras localidades. Inclusive para o Brasil, se a gente for pensar, voltar lá no século XVIII e pensar na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, todos esses movimentos são já reflexos dessas ideias mais radicais que tinham sido implementadas na França. Mas como que essas ideias elas vão entrar assim em Portugal, né? Porque como a gente já viu aqui um pouquinho, o Estado português ele era forte, o Estado absolutista forte, mantinha-se pela sua colônia na América, mas ele tinha sua importância perante as demais monarquias europeias. E os próprios portugueses não pareciam querer alterar ali aquela ordem vigente, né? Ainda mais se a gente for olhar um pouquinho para o século XVIII, ali de meados do século XVIII, e considerar que o Marquês de Pombal ele tinha acabado de realizar a sua reforma ilustrada nas instituições portuguesas, e tudo indicava que aquele atraso que os portugueses reclamavam, que era observado pela elite portuguesa, aquele atraso de Portugal perante as demais potências europeias tinha sido deixado de lado, ou pelo menos estava em vias de ser. Então, nada indicava que Portugal corria algum risco dessas ideias liberais. Mas antes da gente olhar aí para Portugal, vamos ver primeiro a França. Como que se organizou o fim dessas monarquias absolutistas na França, naquele país que era até então, né, que foi ali durante a modernidade o país modelo das monarquias absolutistas. Aqui a gente tem que lembrar, por exemplo, do quanto o rei Luís XIV ele era a representação desse Estado absoluto. Então, com o fim do absolutismo em 1789, os franceses vão ter que se organizar diante daquele caos político que se viu instalado após o assassinato dos monarcas e de todos aqueles que tinham algum parentesco com a família real francesa. Esse caos aqui que se viu instalado, ele foi observado e comentado por muitos contemporâneos da época, como uma crítica àquilo que tinha acabado de acontecer na França. Uma vez que foi uma revolução ali, mas que eles se revoltaram contra os reis, mas não tinham um plano de governo para colocar no lugar, vamos dizer assim. O que isso vai fazer com que a França fique naquele estado que ela se encontrou depois da Revolução e que tenha que tenha precisado surgir uma figura como a de Napoleão Bonaparte para tomar as rédeas ali da situação e
levar a França de volta aquele status que ela tinha desde da época da consolidação dos Estados modernos. Então, aqui, nós vamos ver que, além desses franceses terem que precisado se organizar diante desse caos político, nós vamos também ver que eles tiveram que enfrentar as demais potências europeias, como o Reino Unido, o Império Austríaco, a Prússia, os Países Baixos e o Reino de Nápoles. Tudo isso, por que eles tiveram que enfrentar, né, essas potências europeias? Porque todas elas eram monarquias absolutas e ficaram incomodadas com aquilo que tinha feito, com aquilo que aqueles revolucionários fizeram na França. Sobretudo no que diz respeito ao que eles fizeram com a família real francesa, com a monarquia. Será que isso também não chegaria ali nesses outros países europeus? Então, eles tentaram frear ali os franceses. E os franceses, por outro lado, vão ter que sustentar a continuidade dessa onda revolucionária e, ao mesmo tempo, vão partir para expandir o território e afirmar os princípios da revolução por outra parte do continente europeu. É nesse contexto, então, que vai surgir a figura do general Napoleão Bonaparte. Ele vai ganhar diversas batalhas aí, principalmente na Itália, e que veio essa Itália depois, não era Itália ainda nessa época, e ele vai com essas vitórias, ele vai ganhando muito prestígio entre os militares ali, e ele vai, então, anexando territórios e vai ser o responsável por instituir a Primeira República Francesa, e o poder dele, né, vai chegar a tanto que, em 1804, ele vai se autoproclamar imperador e vai retomar a guerra contra a Inglaterra. E aí a gente tem que lembrar que Inglaterra e França sempre estão em lados opostos, sempre brigaram, e não era nessa situação aqui que seria diferente. Então, para conquistar ali a Europa, vamos dizer assim, e ser a grande potência europeia, o Napoleão vai, então, fazer frente à Inglaterra, que era, nesse período, o país aí a ser batido, né? Portugal, no que diz respeito à sua política externa, e aqui é muito importante a gente ver como que vai se dar a atuação dos diplomatas portugueses que estavam nas demais nações europeias, para ver como que eles iam sentindo ali o que estava acontecendo na França, na Espanha, na Inglaterra, e iam contando as coisas para o Dom João, e depois como que isso vai influenciar, como o Dom João vai se organizar, vai se posicionar, e vai pegar toda a sua corte e ir para o Brasil. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para essa política externa aqui de Portugal, sobretudo no que diz respeito à sua questão, essa questão diplomática. E aí a gente precisa lembrar que, historicamente, Portugal sempre procurou manter-se neutro. Portugal nunca vai ser um país que vai começar guerra com outro, que vai tomar as dores de outro, muito pelo contrário. Ainda mais depois do fim da União Ibérica, isso é um ponto na história de Portugal muito forte para os portugueses, porque quando eles perdem, né, quando os portugueses passam a ser governados pela Espanha, isso faz com que eles se sintam menores em relação ao seu vizinho, com quem eles tinham uma briga, uma rixa, vamos dizer assim, de muito tempo, né? Que eles tentavam ali disputar território, e a gente já vai ali para outro período da história. Mas o importante que a gente pontuar é que Portugal sempre manteve-se neutro. A historiadora portuguesa Ana Cristina Araújo, no texto As Invasões Francesas e a Afirmação das Ideias Liberais,
expõe que no conflito aberto entre Inglaterra e a sua antiga colônia, Portugal ensaiou com êxito uma política de neutralidade. Então, na época ali em que os Estados Unidos estavam surgindo como uma nação independente da Inglaterra, Portugal soube lidar muito bem com a situação, né, no ponto de vista da questão diplomática. Porque ele tinha tanto negócio, ele sempre teve, né, e nessa época tinha, negócios com os ingleses, mas também ele olhava ali para aqueles futuros moradores dos Estados Unidos, compradores em potencial. Então ele não, a ideia era não também brigar ali com os Estados Unidos. Como ele conseguiu se manter neutro, como ela coloca aqui, de uma maneira bastante eficiente, ele conseguiu, então, fazer com que esse comércio marítimo, que era muito forte de Portugal, foi se beneficiando e crescendo, tendo em vista essa neutralidade portuguesa. Além disso, em relação à Espanha, né, com quem Portugal sempre teve rugas, principalmente após o fim da União Ibérica, e aqui a gente vai retomar diversas vezes essa questão da União Ibérica, porque é um ponto na história de Portugal muito forte para eles. Portugal, ali no final do século XVIII, parece que está começando a querer fazer ser mais próximo da Espanha. Inclusive, nesse período aqui, começam a existir casamentos entre as duas monarquias, vão se estabelecendo alianças, e tudo dava a crer, tudo indicava que começaria a existir uma certa paz e um acordo mais firme entre Portugal e Espanha. O que não vai acontecer justamente porque o Napoleão vai mudar aí o ciclo dessa história. Essa política de neutralidade, então, de Portugal, vai começar a mudar, ou vai precisar mudar, quando a França vai se voltar para as demais monarquias europeias, vai tomar a Espanha e vai passar a querer dominar a Península Ibérica. Então, quando Napoleão ele olha organiza a França, olha para as demais potências europeias, que estavam muito preocupadas com as suas respectivas colônias, uma vez que já se organizavam ali as pequenas rebeliões, as pequenas independências nas colônias americanas, ele observa que talvez as potências, as monarquias, lá na Europa não estavam tão fortes assim. Então, talvez ali ele poderia fazer um certo avanço e dominar essas regiões. A Ana Cristina Araújo vai dizer sobre essa situação a seguinte afirmação aí, ó. A Revolução Francesa veio pôr em evidência o caráter precário do bom relacionamento entre as duas cortes peninsulares e colocar a diplomacia portuguesa na difícil situação de ajustar os seus interesses fundamentais na metrópole e nas colônias, à tradicional aliança inglesa, que, ao contrário de favorecer a desejada neutralidade de Portugal nesta conjuntura, motivava uma tomada de posição intransigente contra a França revolucionária. Neste triângulo diplomático, a Espanha teve um papel determinante. Do seu alinhamento dependeu a possibilidade de uma ofensiva militar francesa em território português. Então, por um lado, Portugal vai se ver tanto compelido a agir pela Inglaterra, quanto também pela Espanha. Uma vez que a Espanha faz um acordo ali com Napoleão, depois da invasão, e consegue ali
se organizar de certo modo e não ter pelo menos os seus monarcas guilhotinados. E, por outro lado, a Inglaterra precisava de Portugal, de quem Portugal, inclusive, era aliado há muito tempo, precisava agora que Portugal deixasse de ser neutro e passasse a ter um posicionamento firme e forte contra a França de Napoleão. Mesmo porque depois que a Napoleão entra na Espanha, como a historiadora Ana Cristina Araújo destaca aqui, era do território espanhol que eles entrariam no território português. Então, Portugal começa a ficar num beco meio que sem saída aí, dentro dessa política de neutralidade que ele sempre preservou. Desde 1795, então, quando a Espanha negociou com a França os preliminares do Tratado de Paz de Santo Ildefonso, essa neutralidade portuguesa tornou-se insustentável. Portugal vai continuar indefinido no conflito europeu, quase que com a França já dentro do seu território, como a gente vai ver mais adiante. E dentro dessa indefinição, algumas diferentes estratégias políticas vão surgir. Então, na medida que o Napoleão ele está se organizando, está chegando para conquistar outros países europeus, Portugal vai se ver ali diante dessa situação e vai precisar agir. Dentro do governo português, vai ter tanto aqueles que vão ficar do lado dos ingleses, que vão dizer, não, nós precisamos lutar contra Napoleão, ficar do lado dos ingleses que sempre nos apoiaram, quanto aqueles que vão ficar do lado dos franceses, uma vez que eles começam a entender que às vezes era melhor você aceitar ali aquela ameaça franco-espanhola e tentar se manter no poder, como já tinha acontecido na Espanha. Entre 1795 e 1801, por exemplo, a principal ideia dos portugueses foi justamente essa: eliminar a ameaça franco-espanhola, mas sem prejudicar a inglesa. Ainda que a gente observa aí que ainda que tenha existido essa preocupação de tomar tomar um partido, vamos dizer assim, eles ainda iam tentando ficar neutros naquilo que era quase que eminente, né? No entanto, uma personagem aqui mandado por Napoleão vai mudar a posição aí de Portugal e vai fazer com que ele tome alguma providência. Em 1805, o embaixador francês, o Junot, vai chegar a Portugal, logo depois de ter passado um pouquinho ali na Espanha. E essa chegada do Junot a Portugal, ele é considerado já um prelúdio de uma futura invasão francesa que já viria a acontecer. No ano seguinte, o Junot vai tentar convencer o Dom João, que nessa época era príncipe regente, porque a mãe dele, a Dona Maria I, tinha sido afastada, né, por ter sido considerada louca, inapta. Ele vai ser, então, o príncipe regente. E o Junot vai tentar convencê-lo a aderir ao bloqueio continental contra a Inglaterra. Bloqueio continental. Ele tinha sido imposto pelo Napoleão às demais potências europeias e impedia o acesso a portos dos países então submetidos ao domínio do primeiro Império Francês, que era esse primeiro governo, vamos dizer assim, do Napoleão, aos navios do Reino Unido e aos navios do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda.
Então, todos os portos estavam bloqueados, não podiam receber navios britânicos. E aí o Dom João, o que era então o príncipe regente, tinha que tomar uma decisão em relação a isso. O objetivo do bloqueio, claramente, era atingir a economia britânica, né? Mas Portugal, no entanto, além de manter um acordo com os ingleses, ele ainda assim procurava manter-se neutro. De fato, segundo a Ana Cristina Araújo, igual ela coloca aí, ó, na base dessa disputa de iniciativas e supremacias das duas potências beligerantes, estavam em jogo a independência da metrópole e a sorte do império colonial, especialmente do Brasil. Por isso, como alternativa à saída da Corte de Lisboa, ganha temporariamente força a hipótese de deslocação do príncipe Dom Pedro para a colônia, tendo-lhe sido atribuído o título de condestável do Brasil. Então, uma ideia ali que surgiu nesse período foi que Dom João ficasse ali em Portugal, mas que seu filho fosse mandado ao Brasil para que pelo menos o Brasil fosse pudesse se proteger de uma futura, de uma possível investida francesa. Mas aí, com a iminente invasão dos franceses por meio da Espanha, Portugal vai ter que finalmente tomar um lado, né? E aí ele começa a negociar com a Inglaterra, e a ideia é a de se transferir a corte portuguesa para a sua colônia. Esse projeto ele vai se concretizar no final de 1807. Dom João vai na América, então vai significar a preservação da dinastia de Bragança e do sistema monárquico como um todo, a felicidade dos colonos que viram agora a sua corte mais perto, e também vai significar uma incerteza dos portugueses quanto ao futuro de Portugal, deixando o caminho aberto para qualquer possibilidade. E uma dessas possibilidades foi justamente aquela que vai ser propagada pelas ideias liberais. Como nós sabemos, então, a família real portuguesa vai implementar uma série de mudanças no Brasil, alterando significativamente aquela então sociedade colonial. Além disso, a própria Inglaterra vai se aproveitar desse novo cenário. Aqui a gente tem que lembrar, por exemplo, da abertura dos portos às nações amigas, que é provavelmente uma das primeiras 10 medidas aí do Dom João aqui no Brasil. Ele já, assim que ele chega, ele abre os portos às nações amigas. Lembrando que nessa época aqui, de 1808, nações amigas não significa só Inglaterra. O próprio Estados Unidos, nessa época, também era uma nação amiga de Portugal e tinha ali, então, os portos do Brasil abertos a eles. E em 1810 é o tratado de comércio que vai privilegiar somente os ingleses. Além disso, em 1815, o Brasil ele é elevado à condição de Reino Unido, deixando definitivamente o status colonial e adquirindo voz nas decisões do agora governo central, né? A respeito disso daqui, então, que a gente vai se ver no Brasil após Dom João, os historiadores Novaes e Mota vão anotar o seguinte, que não podia haver dúvida. A corte viera para ficar. Por tudo isso, o que é de admirar é que só em 1820 tenha havido em Portugal uma revolução. E aí a gente entra no segundo ponto da aula de hoje, que é falar sobre as invasões francesas em Portugal e as ideias liberais.
Bom, mas em Portugal, né? O que aconteceu? Quando a gente vai estudar a história do Brasil nesse período, a gente estuda que o Dom João saiu de Portugal, veio para o Brasil, implementou uma série de medidas no Brasil. O Brasil só cresceu depois que a corte veio para cá, muitas mudanças. Mas e Portugal? O que aconteceu com aquele país que acabou sendo invadido pela França e foi, né, abandonado aí pelo seu monarca? Como que é a elite política deixada pelo Dom João, porque ele não foi embora e, né, simplesmente abandonou, ele deixou um conselho de regentes organizado ali, e esse conselho deveria colocar ordem ali na organização política, na administração política. Claro que levando em consideração aquilo que ele determinava. Mas o que aconteceu com Portugal? A gente pouco sabe sobre isso. Mais uma vez, a gente vai recorrer à Ana Cristina Araújo e ao seu texto que eu já mencionei aqui, As Invasões Francesas e a Afirmação das Ideias Liberais, para a gente ter um pouquinho mais de noção sobre o que aconteceu em Portugal após a saída da corte. Antes de mais nada, a gente precisa mencionar que as impressões captadas depois do embarque da corte mostram, né, registram ali um povo indiscreto. Eles ficaram quase que paralisados com aquilo que eles estavam vendo. Claro que o projeto de mudança da corte ou de transferência da corte para o Brasil era algo já pensado há muito tempo, pelo menos ali desde 1801. Então, do ponto de vista político, não foi algo tomado às pressas de uma hora, da noite para o dia, como a gente tem, como nos é passado, assim. Não foi uma decisão em cima da hora, já era alguma coisa planejada. Mas o povo provavelmente não sabia desses projetos da monarquia portuguesa. E ele vai encarar esse embarque da família real aí para o Brasil desse modo aí bastante preocupado e às vezes até, como mencionam alguns registros da época, incrédulo, né? Incapaz de dar sentido ao que se estava a passar. Mas ele vê ali, vê o seu reino embora, mas vai manter essa lealdade à realeza, à monarquia, né? E apesar disso, a gente vai observar ali que vai começar a existir um sentimento de orfandade política. Afinal de contas, eles ficaram sem rei. Tal sentido, né, tal sentimento, na verdade, tal sentimento, como vai comentar uma outra historiadora portuguesa, Maria Beatriz Niza da Silva, que é professora aposentada da USP, está enraizado na sociedade portuguesa até hoje. Tanto que o estudo sobre o processo de independência do Brasil, assim como do período joanino, não é recorrente na historiografia portuguesa. Então, esse sentimento dos portugueses em relação ao que ocorreu em Portugal e a permanência da corte no Brasil foi tão forte para eles que até a historiografia portuguesa não trata muito sobre esse tema. E eles, nesse recorte temporal aí, eles concentram-se em analisar justamente a situação europeia que levou à partida da corte e depois as invasões francesas. E eles também investigam como que os portugueses atuaram nessas circunstâncias, né, como que eles se organizaram nessas circunstâncias de guerra e de dificuldades, porque Portugal vai entrar numa recessão econômica muito grande. Ele teve que bancar uma guerra e viu ali a sua economia
diminuir cada vez mais. Então, como que os portugueses, então, vão atuar nessas circunstâncias de guerras e dificuldades? Eles preferem dar mais importância para esses fatos do que saber o que o monarca fez enquanto ele esteve no Rio de Janeiro, como é o caso aí do estudo da Ana Cristina Araújo, que eu já apresentei para vocês. Seja como for, com a saída do monarca, a Ana Cristina Araújo vai dizer o seguinte, que o período republicano aflora no quadro de uma sociedade despida da sua mais alta nobreza e no contexto de um imaginário da revolução que assenta numa concepção unitária e maléfica do povo. Como sem o monarca, ou novas ideias podem ganhar força, é isso que ela está falando. Esse período republicano, então, ele passa a ser mais forte quando o rei não está ali. Na época, nós vamos ver que opiniões contrárias e favoráveis à decisão do príncipe regente existiram e vão começar a ser publicadas nos periódicos nacionais. A princípio, a gente vai ver também que a soberania régia foi mantida em Portugal. Como eu disse, o Dom João ele embarcou para o Brasil, mas ele deixou aqui sob a responsabilidade o governo português sob a responsabilidade de um conselho de regência, formado por 9 personalidades, entre eles membros do clero, da nobreza e da magistratura. E nos primeiros meses aí da invasão francesa, né, dos franceses em Portugal, a gente vê que, primeiro que o Junot ele invadiu com a justificativa de que estava protegendo Portugal dos ingleses. E nós vamos ver também que as estruturas administrativas do governo, tanto as judiciais e fiscais, elas não vão sofrer qualquer alteração. Então, toda a organização política e administrativa do Estado absoluto, elas não mudam. Só que entre novembro Só que os franceses, eles não vão ficar nessa inércia aí por muito tempo. E após esse período de trégua aí, de trégua, mas é de aceitação, de não querer mexer muito naquilo que já estava ali, entre os meses de novembro de 1807 e fevereiro de 1808, os franceses vão começar a querer dar sua própria direção para as instituições portuguesas. A estratégia, né, a princípio, era de um certo colaboracionismo entre os portugueses e os franceses, ainda que esse colaboracionismo possa ser entendido como uma certa... Foi imposto e não consentido, né? A igreja também vai participar desse colaboracionismo. E aqui a gente precisa lembrar que uma das grandes instituições que foram criticadas pelos franceses na Revolução foi justamente a igreja. E em Portugal a igreja ela tinha uma força muito grande, né? E o melhor meio, então, dela se garantir como uma superioridade eclesiástica vai ser tentar colaborar com os franceses no Brasil. Com os franceses em Portugal, desculpa. Mas em fevereiro de 1808, o Junot ele vai acabar com esse período de paz aí, vai extinguir o Conselho da Regência e vai proclamar oficialmente a destituição da Casa Real de Bragança. É o que a gente pode considerar aí o fim da monarquia Bragança em Portugal. Mas a gente sabe que depois não foi o fim efetivamente, né? Seja como for, a partir daí, todos os decretos, cartas, alvarás, eles passam a ser assinados agora em nome do imperador dos franceses, o Napoleão. Junot agora, então, é ele que governa Portugal.
Mas qual forma de governo vai ser adotada ali pelo Junot, né? Ele mesmo vai pedir, vai solicitar um príncipe para o Napoleão, a fim de que esse príncipe acautele a defesa das leis, direitos, religião, todos os mais sagrados interesses da pátria. É o que a gente pode considerar aí como uma solução aristocrática. Outra via também de solução política vai surgir nesse período. E vai vir de um grupo de portugueses afrancesados ideológicos, que vai aspirar uma regeneração governativa e uma criação de um Estado constitucional. Eles vão solicitar a outorga de uma Constituição e um rei constitucional. Nas palavras de Araújo, o modelo constitucional em causa assentava no respeito pelos direitos individuais, na universalidade das normas de direito público, no princípio da divisão tripartida dos poderes e apontava para a modernização das estruturas administrativas, judiciais e fiscais do aparelho de Estado. Na esteira do dirigismo cultural do Império, incluía ainda a criação de um ministério especial para dirigir e inspecionar a instrução pública. No fim, como nós sabemos, os franceses eles foram expulsos de Portugal e o movimento restaurador teve como centro, o norte do país, Porto. E como liderança política, o clero. Então, a reação contra os franceses partiu justamente da igreja, dos membros do clero, que começaram a se sentir ali prejudicados com a falta de festividades religiosas, com a impossibilidade de realização dessas festividades que marcavam tanto a vida dos portugueses. Então, o clero vai ser essa liderança política contra os franceses. A reação, por assim dizer, nacionalista, de acordo com a Maria Beatriz Nisa da Silva, vai então partir do clero português, que insuflava do púlpito as camadas populares contra os invasores que roubavam a prata das igrejas e não respeitavam a casa de Deus. Além disso, nós vamos ter aí além disso, nós vamos ter aí um processo de reconstituição do poder central, que vai contar com a sanção formal do príncipe, mas não deixou de ser influenciado pela estratégia política das forças britânicas, o que vai deixar os portugueses irritados, porque eles vão expulsar os franceses, mas eles só vão conseguir isso com a ajuda dos ingleses e com a falta do rei português em Portugal, os ingleses vão ficar tomando o lugar aí de alguns cargos políticos que seriam dos portugueses. Então, vai fazer com que uma parte de uma elite portuguesa fique muito incomodada. Por fim, um ponto importante dessa guerra peninsular é que ela foi acompanhada por uma intensa atividade editorial que nunca se viu na história política, na história de Portugal. Então, o movimento panfletário que vai existir nessa época aí em Portugal, extremamente contra a Revolução Francesa e a dominação napoleônica, vai ser gigante. Como resultado, o que a gente vai ter nesse período? Uma exaltação do espírito patriótico, que respeita a tradição de fidelidade à realeza e ao altar, e impõe o conhecimento de uma independência resgatada pela força das armas britânicas. O resultado desta experiência de submissão constituirá mais tarde um dos grandes eixos de reflexão do nacionalismo moderno em Portugal, clara e inequivocadamente orientado contra a Inglaterra.
O renascimento desse nacionalismo português, ele vai ser observado por muitos pesquisadores, como a Ana Cristina Araújo, a Maria Beatriz da Silva e tantos outros. E ele vai ser caracterizado como um pontapé para a Revolução do Porto. Os portugueses estavam cansados do abandono do rei e também da influência inglesa. Afinal, embora as tropas de Napoleão tenham sido batidas com o auxílio das tropas britânicas, o país viu-se numa posição muito frágil, sem corte a residir no país e na condição de protetorado pelos ingleses. Como nós vimos, então, nesta aula, no início do século XIX, em termos políticos, Portugal era uma monarquia absoluta. As ideias liberais circulavam num círculo muito restrito e a Revolução Francesa tinha pouco impacto no país. Inclusive, os portugueses tinham muito medo do que a Revolução poderia causar ali no território deles. Além disso, a prosperidade comercial tinha apaziguado a sociedade e a matriz da política externa portuguesa era manter a neutralidade nas grandes questões europeias. Mas, face à Guerra Europeia, Napoleão decretou o bloqueio continental com o intuito de derrotar a Inglaterra. Portugal ficou colocado num dilema. Aceitava o bloqueio e dispunha-se com sua aliada de séculos, ou punha em causa uma parte significativa da economia. E rejeitá-lo seria uma guerra com a França. A princípio, tentou negociar, evitando a invasão, mas não conseguiu. Napoleão, após concluir um acordo com a Espanha, em novembro de 1807, entrou em Portugal. Com o inimigo em casa e sem a possibilidade de lhe fazer frente, a corte portuguesa partiu para o Brasil com a escolta inglesa. Durante 3 anos, Portugal vai lutar contra as invasões francesas. Vai conseguir expulsar os franceses, mas não teria conseguido expulsá-los sem a presença do exército inglês. As invasões vão deixar o país extremamente arruinado. A indústria, a agricultura sofreram golpes brutais. Mas o maior impacto deu-se com o comércio com o Brasil. Justamente por aqueles tratados de comércio instituídos por Dom João logo após a sua chegada na colônia. Era o fim do exclusivismo comercial do Brasil com Portugal e o início de uma grande crise para os portugueses. Era, o que a gente pode dizer aqui, o fim de um modelo econômico e político de Portugal do antigo regime. O que deixou o país numa situação econômica difícil, dependente das importações inglesas, desequilibrado e desequilibrado fortemente na sua balança comercial. Além disso, apesar do fim da Guerra da Europa em 1815, Dom João VI não mostrava interesse em voltar para Portugal. A situação, a gente viu então, e vai ver um pouquinho mais depois, era dramática. Não havia direção política e a economia estava arruinada. Os portugueses precisavam achar uma solução. É justamente essa solução aí que a gente vai ver, então, na próxima aula, certo?